Portanto, estamos aqui agora para darmos sequência à parte 2, que é os setes, né? E baseado em Daniel capítulo 9, das 70 semanas, uma profecia muito interessante. A nossa série Profecias Messiânicas, então, se encerra hoje. Nós começamos com o Gênesis 3,15, ali abordando a semente, depois nós fomos para a estrela, depois nós fomos para o servo, fomos para o sinal, e agora estamos na profecia dos sete, que é as 70 semanas, tá bom? Seja bem-vindo você que é amigo e amiga do Facebook. Nós havíamos parado neste slide no domingo passado, lembrando a vocês que nós estamos, aqueles que de repente estiverem aí pela primeira vez, deixa eu só dar uma voltada aqui, nós estamos avaliando os setes, né, os setes no contexto de Daniel 9, 24 a 27, se você tiver sua Bíblia aberta aí, você pode acompanhar, e dentro desse contexto, esse texto de 9, 25 é o único texto bíblico que se refere diretamente ao Messias. Todos que nós vimos anteriormente, claro, quando você pega lá Gênesis 3,15, falando da semente, depois você vê a estrela, você vê o sinal, você vê o servo, então a gente, assim, aponta elementos e, assim, há indícios de dupla interpretação, vamos assim dizer, mas esse texto assim, ele é bem claro acerca do Messias. Tanto é que José foi um historiador judeu, mas mais no contexto de Roma, né? Chamado vendido, um judeu vendido, né, para salvar a pele. Este foi um dos maiores dentre os profetas, ele menciona, acerca de Daniel. Pois não apenas profetizou eventos futuros, conforme outros profetas, mas também determinou o tempo do seu cumprimento. E é verdade, quando você pega o livro de Daniel ele é questionado pela alta crítica, porque eles não acreditam em quê? Porque Daniel, no 6º século antes de Cristo, ele fez previsões até o final dos tempos. Quando você pega Daniel 8,14, quando ele fala das 2.300 tardes e manhãs, quando ele pega ali e ele fala assim que é para tempos muito distantes, né? E aí pega o capítulo 9, que é essa profecia que a gente está estudando, ele fala certinho, e a gente vai hoje entrar na profecia em si. Deixa eu passar aqui, né? A gente já passou bastante esses slides. Cadê o ponto de partida? Ok, aqui. Nós, no domingo passado, chegamos a falar aqui acerca dos 3 decretos. O primeiro de Ciro, ali por volta de 538, 537, onde foi enviado ali um decreto permitindo 50 mil judeus retornarem para reconstruir o templo. Só que o que acontece? Isso foi gradativo, eles não foram soltando de vez, né, dando autonomia. A autonomia ela só acontece na última data. E aí, mais ou menos, o segundo Dario I, 520, 519, ali mais ou menos ele repetindo aquela ordem de Ciro. E o terceiro, que é o mais interessante, o qual nós, especialmente os adventistas, compreendem que essa data, a data do terceiro édito, ali, né, decreto por Artaxerxes I, ele tem que ver com esse contexto aí dessa profecia, né? Por quê? Porque aqui o povo ele tem a sua autonomia, ele passa a ter autonomia de nação, vamos assim dizer. Então, o decreto de Artaxerxes ele é significativo, pois a partir da autonomia do povo judeu ocorre uma transição da escrita da língua aramaica no texto de Esdras para a língua nacional de Israel. E interessante, porque imagine só você, eles eram vassalos. E lá no contexto, quando Esdras estava escrevendo seu livro, a princípio ele estava escrevendo lá na língua dos caldeus, né, E aí, dentro desse contexto agora, quando ele vai lá para o contexto de Jerusalém, ele passa a escrever na língua aramaica, tá bom? Dos arameus. Um sinal claro de que a restauração nacional havia iniciado. E isso no contexto dessa data de 458 e 457. Depois nós vamos explicar bem essa questão do ano aí, como que o judeu pensava, né? Bom, deixa eu aumentar o slide aqui, fica melhor para vocês. Acho que aqui vai ficar melhor. Ok. Quando a gente olha
Esdras 6, né, 9 a 10, a gente vai ver o seguinte, ele utiliza essa frase, a boa mão do Senhor. Então, o uso dessa expressão especifica, essa expressão específica, né, confirma a relevância profética do decreto de Artaxerxes. Então, por quê? Porque a partir dali a gente começa a ver assim, Deus dirigindo o povo, a nação, para esse contexto da profecia que Daniel havia falado muito tempo antes. Tá? Isso é muito importante. Muito bem. O ponto de partida, então, foi o decreto, foi no início do ano do rei. A gente pegar lá Esdras 7, 8, fala que foi no 7º ano do rei. E aí, 465 a.C., foi o ano que Artaxerxes iniciou seu reinado. Então, no entendimento da Bíblia, o primeiro ano ele começa a ser contado no início do ano seguinte. Então, é nesse sentido que eles pegavam e contavam ali. Então, o primeiro ano deve ser situado no outono de 464 a.C. até o outono de 463. Tá? Então, portanto, o seu 7º ano deve estar entre o outono de 458 até o outono de 457, que é a data do decreto, correto? Por que o outono? Porque a virada do ano se dava naquele período ali. Ali eles contavam a partir dali. Mas vamos lá. Eu aqui peguei para vocês, fiz um gráfico, ele não ficou tão profissional, porque eu ainda estou aprendendo a mexer nas ferramentas. Mas assim, ó, quando você pega Daniel 8,14, no capítulo anterior, você vai ver 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, as 70 semanas, na verdade, elas são cortadas das 2.300 tardes e manhãs. Tá bom? Isso é muito importante a gente ver, por quê? Porque elas estão em sincronia. Então, os 2.300 dias é o maior período profético que a Bíblia apresenta. E dentro desses 2.300 dias, os 490 anos ou 70 semanas de Daniel 9, eles estão inclusos ali. Os 2.300 dias vão até 1843, 1844, e aí, nesse contexto, dos 490 anos, se encerram até 34 depois de Cristo. E aí, por exemplo, 457 foi o ano do decreto, correto? E aí falam que são 70 semanas. Mas, quando a gente pega o texto, vamos lá? Aí, Daniel capítulo 9, versículo 24 e 25, nós vamos ler aqui. Diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Interessante isso aqui. Sabe e entende, olha, desde... Aí ele fala que ele dá o pontapé inicial. Quando é? Daniel está dizendo, desde a saída da ordem para restaurar e edificar. Que dia é esse? Que data é essa? 457. Quando Artaxerxes deu aquilo ali. Aí ele diz o seguinte, 62 semanas. Até ungido, perdão, desde a saída para edificar Jerusalém até ao ungido. O ungido aqui é o Messias. Ao príncipe, Jesus, aqui o Messias também, 7 semanas. E 62 semanas, né, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí fala o seguinte, depois das 62 semanas, verso 26, será morto ou ungido. Aí já não estará. E o povo de um príncipe há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações serão determinadas. Muito bem. Esse texto, os preteristas, que são aqueles que colocam as profecias lá no passado, eles apontam lá para o 2º século antes de Cristo, que é no período dos Macabeus, né, quando a dinastia Seleucida invadiu Jerusalém e profanou o santuário. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando você pega nesse contexto aí, das 7 semanas, né, ele diz ali que até ungido são 7 semanas. E aí são os... O que acontece aqui? Essas 7 semanas são os 49 anos que
do ano 457, tá bom? Até o ano 408 a.C., foram 49 anos que eles demoraram para reconstruir o muro ali, o templo e o restabelecimento da nação. E se você pegar do 408 até o ano 34, vai completar as outras semanas, para fechar aí, tá bom? Então, primeiro, 457 tem a ordem para restaurar. Você pode ir olhando aí embaixo, eu coloquei ali os nomes. Ó, 457, ordem para restaurar Jerusalém, o templo. 27, o que tem essa data de 27? Essa data de 27, até aqui, é onde acontece o batismo, tá? Das 69 semanas agora, em diante, até chegar aqui, ó. Então, a morte de Cristo, ela acontece aonde? No ano 31. Então, até o ano 27, são 69 semanas, tá? Se você pegar aí os 483 anos, desde 457 até o período de 27, daria 483 anos, tá? E aí faltava o quê? Mais 7 anos, que é uma semana. E essa uma semana, o que aconteceu nesse período? Então, surgiria um ungido. Quem é ungido? Cristo. Ungido em que sentido? No batismo dele. Ele foi ungido ali naquele contexto. No ano, só que aí fala que ele seria morto na metade da semana. Aí você pega aí, ó, 31 DC, mais ou menos, ali aproximadamente, Jesus ele foi morto. E aí, o que seria a outra metade da semana, então, no contexto? A outra metade da semana foi quando aconteceu o apedrejamento de Estevão e também a conversão do apóstolo Paulo. Ali naquele contexto, quando o povo judeu ele mata Estevão, eles estavam assim, fechando, não que eles estavam, a porta da graça estava fechando para eles, no contexto de salvação, não. Mas eles perderam, a partir dali, a primazia de ser o povo exclusivo de Deus. Tá? Então, por exemplo, toda profecia que você vê aí falando, dispensacionalista, que vai restaurar Israel, que o templo vai ser reconstruído, os sacrifícios vão voltar, isso não é bíblico. Tá? Sinto muito. E muitos amigos cristãos que estudam aí acabam indo por essa vibe, né? Vamos assim dizer. Então é o seguinte, olha, Jesus foi morto ali, a nação judaica, a partir de Estevão, ela, vamos assim dizer, deixou de ser a primogênita no contexto da pregação. No ano 70, o que acontece? Jerusalém é destruída, e quando Jerusalém é destruída, sabe o que ocorre? A nação de Israel é espalhada pelo mundo. As tribos não existem mais, o templo foi destruído, não tinha mais o sacrifício. Tanto é que, por exemplo, quem são as tribos de Israel? Se você for pensar nessa questão, eles vão restaurar o templo. Onde estão as tribos? Quem são essas tribos? Não tem, você entendeu? O povo se espalhou pelo mundo, tanto é que só vieram... Israel veio ser considerado nação novamente em 1948, correto? Ali naquele contexto da Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra, né? Vamos assim dizer. Então, o que acontece? 7 semanas, são 49 anos, reservados para a reconstrução, correto? E ali vai até 408 a.C. As 62 semanas, são 434 anos. Mais tarde, vem aparecer quem? O Messias, que vem até o ano 27 DC, ali acontece o seu batismo, né? E a última semana, que eu expliquei para vocês, os 7 anos, é a confirmação da aliança pelo ungido, tá? Que ele morre no ano 31. Jesus morreu e confirmou a aliança, a salvação para mim e para você. Ou seja, aquele que está em Cristo, aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, será salvo. A Bíblia faz isso, fala isso, não é isso? Então Jesus ele veio cumprir a aliança. Vamos então. Olha só, o Messias, de acordo com a profecia, 3 eventos distintos deveriam ser esperados. Primeiro, a unção do Messias, no verso 25, se você esteja com a Bíblia aberta em Daniel capítulo 9, tá? O verso 25 fala da unção dele, o verso 26 fala da morte dele, e o verso 27 fala da aliança universal. Tá bom? Isso é muito interessante. Ele fez uma aliança. E aquele que aceitar essa aliança, louvado seja Deus pela salvação. Aí vem a unção do Messias. O primeiro evento, ele situa-se após as 69 semanas.
e viria o quê? O ungido, verso 25. Então, a partir do decreto de 457 a.C., lá de Artaxerxes, nós contamos o quê? 483 anos. Tá? Então, esse cálculo leva ao ano que se estende do outono de 26 até o outono de 27 DC. Lembra vocês lá que a questão que eles começam a contar a partir do primeiro, no início do segundo ano, que já conta ali o primeiro, né? Então, essa questão, provavelmente o batismo de Cristo ali, 27 DC, correto? A morte do Messias. O texto prevê a morte do Messias, o verso 26. Olha só, interessante, hein? Daniel 9, 26, vamos lá. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Tá vendo? Tá falando aqui que o ungido, ou seja, Messias, essa palavra ungido é o Mexia, né? Aparece lá do hebraico. O texto ele prevê a morte do Messias. Então, o uso do verbo cortar, né? Porque ali aparece, ó, perdão, depois das 62 semanas será morto ou ungido, e já não estará o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Tá? Isso é muito interessante. A palavra ali, cortar, o verbo karat, né, nonifal, passivo, indica o caráter violento da morte do Messias. Então, a morte do Messias seria violenta. Então, esse foi um grande problema dos judeus do período de Cristo. Eles esperavam o Messias guerreiro, vencedor, e eles não se prepararam para o Messias que morreria, né, o ungido, levando em consideração o contexto do dia da expiação. Então, ó, o verbo regular é usado para designar a execução de um criminoso. Então, Jesus não morreu como o principal dos criminosos no meio de dois ladrões? Então, é muito interessante, estava tudo escrito, só que eles não perceberam. Eles liam as escrituras e não compreendiam. Eles assim eram bastante estudiosos, tinha tudo na cabeça, mas eles ficaram cegos, eles não conseguiram enxergar isso. Quando pega Levítico 20, 17, Números 15, 31, mostra mais ou menos como é que era a execução de um criminoso. Era algo violento. E a morte de Jesus foi brutal. Não foi algo simples. Mel Gibson tentou retratar bem ali quando ele fez o Paixão de Cristo. Então Jesus apanhou muito. Em sentido mais amplo, poderíamos dizer assim, um massacre, né? E esses textos aí, as 11:13, Miqueias 5:8, mostra mais ou menos que esse verbo, cortar o caráter, ele dá essa ênfase violenta da morte. Vamos lá. Nesse contexto, de acordo com a profecia de Daniel, essa morte violenta, ela deveria ocorrer após as 62 semanas, ao verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Tá? Será morto o ungido, o Filho de Deus. Lembra vocês que a questão da unção, o ungido, uma vez que o rei, por exemplo, ele era ungido, Davi, quando foi ungido, ele passou a ser filho de Deus. Tá? Ele era filho de Deus. Ou seja, em algum ponto da 70ª semana, tá? Da última semana ali, a 70ª semana, durante o tempo que cobre os últimos 7 anos do período profético, entre mais ou menos 27 e 34 DC, para ser exato, na metade da semana, né, a gente colocaria ali, no verso 27 diz que na metade da semana, né, fala o seguinte, ó, o verso 27, capítulo 9 de Daniel, versículo 27, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, Daniel ele foi preciso. Falou, na metade da semana vai acontecer isso, ele vai ser morto. Então vamos lá. O ele aqui, que traz o fim aos sacrifícios, pertence à frase que o ele que confirma a aliança. Então, e deve, portanto, ser a mesma pessoa. Então, tá certo? O ele dos sacrifícios é o mesmo ele da aliança. Então, aquele que faz cessar os sacrifícios, ou seja, Jesus, na sua morte, o que ele fala lá? Está consumado. Naquele momento, acontece lá no santuário, quando o sumo sacerdote estava ali naquele momento para oficiar, o que acontece? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Houve um terremoto, eles ficaram com medo, saíram correndo, correto?
Então, naquele momento, fez cessar o sacrifício. E aquilo confirmou que a aliança é a mesma pessoa do Messias que será morto. Tá? Isso é muito interessante. Bom, dentro dessa perspectiva da aliança universal, na última semana ocorre o significado da aliança. É importante entender que essa semana está diretamente relacionada à morte do Messias. Então, a 70ª semana, a última semana, que aí eu gostaria de pedir licença agora, para você, amigo e amiga do Facebook, que de repente é um estudioso da palavra, e crer, por exemplo, no arrebatamento secreto, você crê, por exemplo, numa questão da dispensação, lá no final, em que o futurismo, lembra que no domingo passado eu falei que existem 3 escolas de interpretação profética, são as abordagens interpretativas, né, desses elementos temporais. Os preteristas, os futuristas e os historicistas. Os preteristas colocam as profecias lá no passado. Os futuristas colocam, por exemplo, eles até acreditam em parte das profecias de Daniel, mas eles colocam a última semana lá no futuro. Os historicistas, e aí os adventistas, eles estão nesse contexto do historicismo, eles creem que tudo isso aconteceu já no contexto ali da chegada de Jesus. Ou seja, a 70 semana de Daniel 9 se cumpre ali até o período do ano 34, com a morte de Estevão, conversão do apóstolo Paulo, e aí pregação para os gentios, tanto é que a partir da morte de Estevão e Paulo, ele conhece o evangelho, o que acontece? O evangelho é pregado aos gentios, os judeus deixam de ser povo exclusivo, e aí agora começa, Paulo vai para os gentios pregar o evangelho. E aí, graças a Deus que chegou até a mim e você, louvado seja o nome do Senhor. Porque se fosse depender de Pedro e da igreja de Jerusalém, talvez eles não teriam nem saído da Judéia até hoje. Então, o verbo karat, cortar, que descreve a morte violenta do Messias, também pertence ao vocabulário de aliança. Tá? Então, esses 2 termos, aliança, vocês estão vendo aí o termo hebraico aí, a berit, né? E cortar, karat, normalmente estão associados, por exemplo, você pega lá Gênesis 15, 18, Jeremias 34, 13. Então, em hebraico, literalmente significaria o seguinte: nós cortamos, ou seja, karat, uma aliança, berit. Você entendeu? É como se tivesse unificado. Esses 2 verbos ali, esses dois termos, perdão, eles se unificam numa só pessoa, que é o contexto do ungido do Messias. Tá? Vamos lá. Em Daniel 9, 26 e 27, encontramos a mesma associação. Pode ler aí, né? Se vocês quiserem. A gente tem lido bastante o texto, mas você pode repetir aí, marcando essas passagens. O verso 26, ou seja, o Messias que é cortado, né, no karat, verso 26, fará firme aliança, berit, no verso 27. É porque, se você pegar a Bíblia hebraica, o texto hebraico, ele vai estar, esses termos aí que eu estou mandando para você, claro que está ali transliterado, a gente não vai colocar ali. Algumas vezes eu coloco os caracteres hebraicos, não sou hebraísta, até deixei bem claro no primeiro programa, na primeira série, no primeiro assunto da série. De repente pode ter algum hebraísta aí, se tiver algum erro pode corrigir a gente aí, mas não é o nosso propósito. Mas o que eu sei, o pouco que eu sei de hebraico e de grego é o suficiente para me fazer uma pesquisa e fazer isso aqui que eu estou fazendo para vocês, tá bom? Mas eu não falo hebraico, não falo grego, apenas consigo ler alguma coisa com o auxílio de um dicionário, dentro de uma pesquisa, fazer uma exegese, a gente consegue pelo menos chegar a esses detalhes, tá bom? Não é de todo cego, né? Com a ajuda de um dicionário, graças a Deus, dá para avançar aqui. Lógico que tem pessoas que são hebraístas, não precisaria nem muito, só já pega o texto, já vai ler. Não é o meu caso, não tenho essa habilidade total, mas o que eu tenho é o suficiente para, pelo menos, fazer uma pesquisa. Os 2 termos utilizados juntos não apenas confirma que aquele que faz aliança e aquele que morre são a mesma pessoa, o Messias, tá bom? Então, esses 2 termos aí, eles juntos utilizados, o cortado, que é o karat, e o fará firme aliança,
que é berit, aí no caso, aliança, isso aí mostra que são a mesma pessoa, tá? Então, mas também indica o significado levítico. Aqui é muito interessante que o significado levítico da morte de Jesus, da morte do Messias. Então, por meio dessa linguagem, está implicado o ritual da aliança levítica associado à morte do animal sacrificado. Isso é muito interessante, gente. Então, todos aqueles sacrifícios da tarde, da manhã, no contexto de Levítico, né, que eles, na questão do santuário, tudo representava Jesus. Desculpa. Tudo representava Cristo. O cordeiro representava Cristo, os pães. Tudo no santuário representava Jesus. O sacerdote, o sumo sacerdote. Né? Então tinha ali, basicamente, apontava para Cristo, para o Messias. Então, em outras palavras, Daniel aqui está falando a respeito da morte do Messias em termos que relembram o sacrifício da aliança no sistema levítico. Então, toda vez que o judeu, lá no Antigo Testamento, pegava o cordeiro, ia dentro do contexto do santo, que era diário, e do contexto do Yom Kippur, que era o dia do juízo, o dia da expiação, Daniel está se referindo a isso aqui. E claro que, no contexto do dia da expiação, está o quê? Daniel 8,14. Nós não vamos abordar hoje, porque o assunto seria muito extenso, né? E a gente pode até, numa outra ocasião, falar isso com vocês. Mas, assim, quando você pega Daniel 8,14, ali está no contexto do dia de juízo, tá? Do Yom Kippur. E isso é muito importante você ficar ligado. Às vezes as pessoas não param para pensar nesses detalhes. Então, a linguagem de Daniel. E eu quero só dizer o seguinte, que a Bíblia era maravilhosa por isso, porque o autor, não vai desfazendo do outro. Eles têm uma sincronia do entendimento da profecia. Então, Jesus, o que ele fez? Ele inaugurou o seu ministério messiânico com a leitura de Isaías 61, de 1 a 3. E aí, o que ele faz? Lucas 4. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. Vamos ler esse texto. Lucas 4. Olha só. Lucas 4, 16 a 19. Ó, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Até interessante esse texto, para alguns amigos, claro, com todo respeito, quero dizer, que menciona a abolição do sábado. Jesus não veio abolir o sábado, Jesus não veio abolir lei, Jesus veio cumprir. Então, quando você compreende Daniel 9, no contexto da aliança, no contexto do cumprimento do sacrifício, ele não está se referindo aqui à destruição do sábado, não é isso, tá? Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e ele, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos do Senhor, os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tá? E é interessante, o que acontece? Jesus ele se refere aqui ao princípio do jubileu. Botei ali jubilou, mas é jubileu, tá? Acabei errando. Ele situa, olha só o que Jesus faz, isso aqui é muito interessante. Ele situa a si mesmo diretamente na linha da profecia das 70 semanas, que descreve a vinda do Messias como um tempo de jubileu. Se você pegar lá 7, ó, 7 vezes 7 dá 49. 49 vezes 10, 490. Ou seja, no contexto dos 490 anos da profecia de Daniel 9, 25 até o 27, 26. Então, gente, isso é muito interessante. Então, quando Jesus lê essa passagem, e citando Isaías, ele está ali, de certa forma, se referindo ao princípio do jubileu. E quando você aplica o princípio do jubileu, Jesus está se referindo, olha, indiretamente ou praticamente aí à profecia das 70 semanas. Então, se cumpre ali naquele contexto, né? A gente for pegar isso aí, tá bom? Então, Jesus estava ali cumprindo a profecia. Aí, então, o que acontece? Jesus ele apresenta a si mesmo como cumprimento da profecia, e aí ele fala aqui no verso 21, né, de Lucas 4, 21, diz assim, ó,
Cadê? 21. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E aí, quando Jesus fala essa frase, os judeus furiosos tentam matá-lo. Ficam nervosos porque eles acham que ele blasfemou em dizer que ele era o Messias. Eles compreenderam o que Jesus estava dizendo. Eles entenderam aquilo ali. E Jesus, de fato, era o Messias e estava ali cumprindo as 70 semanas de Daniel. Muito bem, nós estamos aqui concluindo. Eu espero que você tenha compreendido bem essa questão aí. Não sei se deu para você entender bem, né? Isso aqui está aquele gráfico mais ou menos que eu havia mostrado para vocês, tentando explicar mais ou menos, tá lá, os 2.300 dias a gente não mencionou hoje, porque ali tem que ver com Daniel 8,14, e se você pegar no contexto do juízo, o Yom Kippur, se compreender bem aquela profecia, vai ser interessante. As 70 semanas, elas estão inclusas nos 2.300 tardes e manhãs, desses 2.300 anos, elas são cortadas. Existe ali dois termos chamados maré, a visão maré, e a outra, não lembro agora o termo hebraico, que mostra, que faz a diferenciação nesse contexto das duas profecias, tá? E aí, o ponto de partida é o ano 457, e 457, quando você olha, são 7 semanas exclusivas ali no contexto da restauração do templo, quando Artaxerxes assina o decreto da autonomia para que a nação de Israel volte e restaure ali, construa o muro, o templo. Então vai até, eles demoram 49 anos, vai ali vai até o ano 408. Então do ano 408 até o ano 27 vão 62 semanas, que são 434 anos, tá? E aí aparece quem? O Messias. Jesus, ele aparece no contexto ali do seu batismo, da sua aparição ali, quando ele faz essa leitura aqui de Isaías. E a última etapa, que é a última semana, a 70ª semana, ela não vai estar lá no futuro, como alguns ensinam, mas ela já se cumpriu lá no contexto do passado, de Jesus também. Ou seja, são 7 anos finais que vão o quê? É a confirmação da aliança, que é o ano 31, Jesus ele é morto, tá? E fecha no ano 34, com a morte de Estevão, com a conversão do apóstolo Paulo e a pregação para os gentios, o qual nós hoje recebemos o evangelho. Ou seja, a partir dali, o povo de Israel, o povo judeu, deixou de ter a exclusividade. E o evangelho é a salvação de todos os crentes. Tá bom? Que Deus, de uma maneira especial, abençoe você. Eu espero que você tenha compreendido, né, aqui a nossa explanação. E, enfim, que Deus, de uma maneira especial, te abençoe, te guarde e que faça de você, assim, uma pessoa abençoada, tá bom? Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade de falar aos amigos, amigo e amiga do Facebook. Espero que os amigos e irmãos tenham compreendido esse assunto. Ele é um assunto um tanto complexo, mas também temos a oportunidade de ver aqui a bênção da profecia. Obrigado, Deus, por tudo. Venha, Senhor Deus, perdoar os nossos pecados, abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. As ondas dessa vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei?
na história desse mundo, já meus pés empoeirei. Mesmo que o mar enviesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar, e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Glória a Deus, né? Que bom saber que Jesus virá outra vez. Jesus, ele, como Messias, ele cumpriu toda a profecia, morreu, subiu aos céus e vai voltar. E louvado seja o Senhor por sabermos dessa esperança. Amigos, que Deus abençoe cada um de vocês, da minha casa para a sua casa, do meu coração para o seu coração. Muito obrigado.